Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Malaquias, capítulo 3. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Senhor, acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Senhor, vai repreendendo todo o mal, toda armadilha e toda cilada. Pai, guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. Guarda, Senhor, nossos filhos, nossos cônjuges, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa vida, Senhor, diante de Ti. Pai, repreende todo o mal em nome de Jesus. Amém? Palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 3, fala aqui, né, sobre a vinda de Cristo. Depois fala sobre a segunda vinda. Vamos ver aqui, então. Eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Aqui Deus falando através de Malaquias que ele enviaria um mensageiro, o qual ia preparar o caminho. Quem é esse mensageiro? João Batista, né? Que preparará o caminho diante de mim e virá subitamente ao seu tempo o Senhor a quem vos procurais. Naquele tempo, lá no Velho Testamento, o povo de Deus, eles ansiavam, eles clamavam, eles pediam, eles esperavam pelo Messias, né? E o Senhor estava aqui afirmando através de Malaquias, e isso se cumpriu depois, uns 400 anos após, né? Veio João Batista com essa mensagem, né? Aí de arrependimento. E subitamente ao seu templo, a quem vós procurais. Então Jesus mandou aqueles que eles procuravam, que eles ansiavam por ele, mas eles não o reconheceram. E o mensageiro da aliança, quem é o mensageiro da aliança? É o nosso Senhor Jesus, né? Primeiro mensageiro ali é o João Batista, que vem abrindo os caminhos, vem falando de Jesus, vem falando do arrependimento, e depois já vem ali subitamente ao seu templo o Senhor a quem vós procurais, né? E o mensageiro da aliança, que é o nosso Senhor Jesus, uma nova aliança, a quem desejais vós. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E tudo que Deus fala, ele faz. Ele cumpriu, né, essa profecia, ele cumpriu, mas infelizmente ouviam, mas não se prepararam. Não aceitaram, não reconheceram o tempo da oportunidade. Por isso, a necessidade de reconhecer o tempo da oportunidade. Qual é o tempo que você tem vivido? Qual é o tempo que Deus tem declarado para você que as portas estão abertas? Qual é o tempo, qual é a oportunidade que Deus tem colocado diante de você? Eis que diante de você tem uma porta aberta. Eis que diante de você tem Jesus, né? Jesus está com você. Se você está ouvindo essa palavra, eu tenho certeza que você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Que você aceitou, né, essa vinda de Jesus. Muitos não aceitaram, não entenderam o tempo da oportunidade, que era o tempo da graça derramada sobre a humanidade. Ó, verso 2. Mas quem é capaz de suportar o dia da sua vinda? Agora já fala a respeito, né? Ali, quem é capaz, né? Agora fala a respeito dessa segunda vinda de Cristo, porque primeiro Jesus, no primeiro versículo, ele está vindo como nosso intercessor, nosso amigo, nosso advogado, nosso resgatador, ele nos redimiu, ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, mas agora, né, ele veio, ele fez uma aliança com todo aquele que nele crê. Mas agora, no verso 2 diz, mas quem é capaz de suportar o dia da sua vinda? E quem poderá estar em pé quando ele se manifestar? Veja, todos nós, por mais que tentamos ser correto, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus ajudando, nós somos falhos, somos pecadores, caminhamos numa terra, mas nós temos que estar com a nossa lamparina acesa, nós temos que nos encher da presença do Senhor, nós temos que buscar no Senhor. Não é normal o homem e a mulher que diz que serve ao Senhor, o cristão, dizer que serve ao Senhor, mas não dobra o joelho, não ora, não pega na Bíblia, não crê no que está escrito, né? Então, como que ele pode suportar a vinda de Jesus? Assim como ele veio na primeira vez e muitos o rejeitaram, na segunda vinda, será que você não vai o rejeitar também? Dizendo assim, Senhor, eu quero ficar mais um pouquinho, não volta ainda não. Eu ainda quero fazer minha faculdade, eu ainda quero conquistar minhas coisas, quero construir meu prédio, minha riqueza, meus palácios. Como
que você tem dito ou você tem almejado, Senhor, seja feito conforme a tua vontade, Senhor. Que eu venha estar preparado, porque o que o Senhor tem preparado para mim é muito maior do que o meu entendimento. Que nós possamos estar desprendidos das coisas materiais, aleluia. E quem poderá estar de pé quando ele se manifestar? Porque ele é como fogo purificador e como o sabão do lavandeiro. Veja, fogo purificador. Ele que sempre vai nos purificar. Olha que ele diz, ó, e se assentará como fundidor e purificador de prata. A prata, ela é lançada no fogo, né? Um fogo abrasador, um fogo que vem e limpa, tira todas as impurezas, tanto da prata quanto do ouro, né? Para ele ser fundido, ele é passado pelo fogo, ele é provado, para que dele venha sair aquilo que é, né, puro, porque limpará os filhos de Levi. Então o próprio Deus, ele diz que limpará, né, os filhos de Levi e os refinará como se refina o ouro e a prata. E trarão para o Senhor a oferta de justiça. Então quando Deus diz que ele assentará como fundidor, ele está aqui dizendo que ele mesmo é quem vai tirar toda a imundícia do meio do teu povo. É ele mesmo quem vai controlar a temperatura desse fogo abrasador para tirar tudo que é sujeira do meio do teu povo. E veja que ele fala assim, ó, e refinará como se refina o ouro e a prata, né? Então ele está no controle, ele vai tirar tudo que não presta, ele vai nos colocar nessa posição, colocar o povo dele nessa posição de fogo abrasador, passando pelo fogo para tirar todas as impurezas, né? E quando ele diz ali, porque limpará os filhos de Levi, isto é, a purificação, quando nós olhamos para essa frase, porque limpará os filhos de Levi, eram aqueles que serviam dentro do templo. Então, o Senhor está nos direcionando e dizendo que ele vai começar a fazer uma limpeza dentro do templo, dentro. Aleluia, o arrependimento tem que começar dentro da casa do Senhor, dentro do templo, é de dentro para fora, né? Aleluia. Então será agradável ao Senhor a oferta de Judá e de Jerusalém, como nos dias passados e como nos anos primeiros. Então não adianta. Deus, ele estava falando ali com todo o povo, mas ele estava direcionando, dizendo que dentro do templo era necessário, né, refinar. Era necessário começar o juízo e a justiça, a limpeza dentro da casa de Deus. Ele ia passar com sua justiça, começando dentro da casa do Senhor. Então, só assim, né, vai ser agradável ao Senhor a oferta de Judá e de Jerusalém, como nos dias passados e como nos anos primeiros. Aleluia! Então o Senhor está dizendo, ele está assegurando que quando nós somos limpos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, quando nós temos total arrependimento, produzimos frutos de arrependimento, então ele aceitará, né? Então será agradável a ele toda a oferta, todo o serviço que for feito ao Senhor, como nos anos primeiros. Isso é, como ele nos formou, né? Quando ele nos criou em perfeição, quando Deus criou o homem em perfeição antes da queda de Adão e Eva. Então, ele nos direciona como lá no princípio. Eu quero vocês, eu criei vocês para ser em perfeição. Aleluia. Verso 5, e virei a vós para juízo, e serei uma veloz testemunha contra os feiticeiros e os adúlteros, contra os que juram falsamente, e os que defraudam em seu salário ao diarista, à viúva e ao órfão, e os que fazem injustiça ao estrangeiro, não tendo temor a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, Deus, ele não se compactua com o mal, com o pecado. Ele diz que ele vai, né, ali fazer juízo e será uma veloz testemunha contra os feiticeiros e os adúlteros, porque Deus não se compactua com o pecado. Mas ele também alerta aqueles que juram falsamente, aqueles que dizem servir ao Senhor, aqueles que fazem com uma intenção errada, aqueles que verdadeiramente não abriu o coração para Deus, não se quebrantou na presença do Senhor. Aleluia. E os que defraudam o salário da diarista
e da viúva e dos órfãos. Isso é, aqueles que querem levar vantagem de ser povo de Deus, mas em qualquer oportunidade vê uma vantagem de ganhar dinheiro em cima do mais frágil, do pequeno. E os que fazem injustiça ao estrangeiro. Olha, o povo de Deus é um povo escolhido de Deus, mas não que são melhores, eles foram escolhidos. Olha o que o Espírito Santo de Deus falou para mim na hora que eu estava estudando. Eles foram escolhidos, o povo de Deus foi escolhido, não para se sentir melhor, né? Ai, eu sou melhor, sou uma raça, né? Nós somos a raça superiores, não é isso. Deus escolheu para levar uma promessa, uma aliança, um concerto. Deus escolheu para você levar a luz do Espírito Santo de Deus. Deus escolheu um povo desde lá de Abraão, quando ele se revelou, para que esse povo tivesse um compromisso de ser a luz de Deus na face da terra, para eles pisotearem nos outros povos, né? Mas para eles terem luz e para que os outros povos tivessem entendimento de quem é Deus e se convertessem ao coração do Senhor. Mas esse povo, eles muitas das vezes não estavam dando testemunho, não estavam fazendo o que era certo. Se você se diz cristão, independente da tua placa, da tua religião, se você diz ser cristão, como você tem agido diante da presença, né, daqueles que ainda não são povo de Deus? Como que você tem agido? Como você tem julgado? Ao seu pecado eu posso, porque eu sou servo e servo do Senhor. Eu posso, eu vou ser redimido. Ah, você não pode. Você vai ser condenado. Como que você tem agido? Com amor, com misericórdia? Como que você tem agido diante das outras pessoas? Assim como toda a Bíblia, nós vamos vendo que Deus escolheu um povo, separou um povo para ser santidade, para ser referência para outros povos, para que outros povos se rendessem ao Senhor. Porque todas as vezes quando o ímpio, o pagão, voltava-se ao Senhor, Deus tinha misericórdia, Deus resgatava, assim como resgatou a prostituta Raabe, assim como Deus fez com muitos outros. Mas quando a soberba, o orgulho, o homem tira Deus do centro e ele se considera superior, aí Deus, ele não está no negócio. Por quê? Não tem temor de mim, Deus está dizendo. Por que eles fazem todas essas injustiças contra os fracos, os oprimidos, os órfãos, as viúvas? Porque eles mentem? Por que eles estão enganando o povo falsamente, jurando amor a Deus falsamente? Porque não tem temor ao Senhor, porque não entenderam quem é Deus, não entendeu quem é o Senhor, não entendeu que Ele é poderoso, é soberano, é grandioso, é o leão da tribo de Judá, e era necessário Deus vir com fogo abrasador, era necessário Deus vir como um fundidor, tirando ali, esquentando a prata. Olha como Deus nos considera como algo precioso, como prata, como ouro. Mas Ele também não quer a imundícia no nosso meio. Ele quer que nós estejamos purificados, que nós venhamos refletir a luz dele, que nós possamos olhar ali. Olhar a prata, quando você olha nela, ela brilha. E quando alguém olhar nessa prata, possa ver o reflexo do Espírito Santo de Deus. Possa ver Deus. Isso é que Deus está querendo, que Ele quer que o povo de Deus seja refinado no fogo, limpo, purificado, para que venha refletir a luz de Deus, para que venha refletir, venha simbolizar, venha representar o que é puro e sagrado, precioso ao Senhor. Você tem valor, você é preciosa, você é precioso, mas Deus, Ele quer que você venha temer ao Senhor de todo o teu coração. E o povo de Israel, né, o povo daquele tempo, eles faziam injustiça aos estrangeiros, né? E eles esqueceram que um dia eles também estavam escravos do Egito. Um dia também eles foram estrangeiro. Assim como nós um dia também fomos escravos do pecado. Que você não venha esquecer do teu tempo em que você estava contaminado, que você estava no pecado, mas que você venha exercer da misericórdia. A todo tempo Deus está nos apontando para a misericórdia, assim como Ele teve misericórdia de mim, de você. Olha, porque eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é perfeito, Ele é santidade. Por isso, filhos de Jacó, falando com o povo de Deus, filhos de Jacó, vós não fostes consumidos. Então, porque eu não mudo, vocês não foram consumidos. Porque eu sou perfeito, fiel. Por isso vocês, essa é a razão de que o povo de Deus e os hebreus não foram totalmente destruídos como os filisteus uma época foram
totalmente destruídos, né? Eles foram ali banidos. Mas Deus, ele não destruiu totalmente os hebreus, continuou a descendência, veio Jesus através da raiz de Jessé, de Davi, e então, agora, ele está dizendo que nós não fomos consumidos, porque ele zela por cumprir a sua palavra, porque ele não muda. Ó, desde os dias dos vossos pais, vós apartaste das minhas leis, e não guardaste, voltai-vos para mim. Então Deus está pedindo, povo de Deus, não se sinta superior, soberbos, orgulhosos, nós vamos herdar o reino do céu. E vai começar a maltratar aqueles que ainda não são. Como você tem sido exemplo de Deus na face da terra. Voltai-vos para mim, e eu voltarei para vós. Então nós temos que voltar ao Senhor com o coração contrito, quebrantado, arrependido. Diz o Senhor dos Exércitos, mas o Senhor está dizendo, olha, voltai para mim que eu volto para vocês. Mas vocês têm dito por aí, no que havemos de nos voltar? O que nós precisamos fazer para voltar ao Senhor? O que eu preciso mudar, né? O que eu preciso fazer? Isso é, se arrepender. Eles declaravam ali que eles estavam bem, né? No que nós precisamos voltar? Eles achavam que eles não precisavam se arrepender, eles não reconheciam que eles estavam errados. Ah, somos povos que sacerdócio real, perfeitos. Nós não precisamos arrepender, que somos o povo de Deus. Podemos massacrar as outras pessoas. Podemos ser soberbos, podemos levar vantagem, acumular tesouros, pensar só na nossa barriga, no nosso eu. Aí Deus está dizendo, mas vocês disseste no que havemos de voltar. Aleluia. Aí no verso 8 o Senhor está dizendo, roubará o homem a Deus? Pois vós me roubaste e dizeis, no que te roubamos? Nos vossos dízimos e oferta. Então, quando Deus está deixando bem claro aqui que o homem roubou a Deus no dízimo e na oferta. Porque o dízimo e a oferta era para suprir a necessidade da casa de Deus, mas também estender-se para resgatar o fraco, abatido, aquele que precisa de uma mão estendida, a viúva, o órfão. Por que Deus está falando que roubou? Roubou porque não estavam sendo suprimento de ajuda e mão estendida para o órfão, para a viúva, para o necessitado. Aqueles que trabalhavam, muitos ali, exploravam, pagavam o mínimo do mínimo. Então, eles deixaram de ser escravos, muitas das vezes do Egito, para ser escravo do povo de Deus, para ser escravo agora, do povo de Deus. Então, o Senhor está dizendo aqui, ó, né, uma palavra forte, nos vossos dízimos, nas suas ofertas. Então o Senhor, ele está dizendo que o dízimo já é antes, né, da lei, mas ele estava afirmando que já era segundo o coração de Deus, quando Abraão ali, né, então o dízimo, ele continua sendo aplicado, ele é antes da lei, né, ele é antes da lei, mas ele continua nos dias de hoje. Abraão, ele foi um tipo de cristão que deu toda a reverência dele a Deus, todo o desapego. Senhor, o Senhor fizer por mim, né? O Senhor me guarda, eu só tenho que retribuir. Então ele foi e deu o dízimo a Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, né? Era o intercessor dele na época. Então, Abraão, ele reconheceu que nada era dele, tudo era de Deus. Então, quando se fala de dízimo e oferta, o homem, o ser humano, fica revoltado. Ele não quer, não vou contribuir com a obra do Senhor. Eu não vou, o homem vai consumir esse dinheiro. Faça a tua parte, amada e amado. O que a pessoa vai fazer com o dinheiro é ela e Deus. Aqui Deus estava direcionando essa palavra para o povo e também para o sacerdócio, para os sacerdotes. Os sacerdotes, eles tinham tinham sobre eles, né, essa obrigação de cuidar dos órfãos, das viúvas, de acolher ali os estrangeiros, de ser uma mão estendida, mas eles estavam roubando o dízimo. E muitos não querem dar, também é uma forma de roubar o dízimo de Deus. Então, nós temos que entregar para que a obra de Deus cresça, prospere, para que possa haver alimento para ajudar outras pessoas, para uma propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Verso 9. Sois amaldiçoados com maldição, porque toda esta nação, a mim roubais. Então veja,
O Senhor está dizendo o motivo porque eles não estavam prosperando, porque estavam sendo amaldiçoados, porque eles estavam retendo, não estava dando o dízimo. Toda a escassez, a esterilidade, tanto, né, da mulher quanto da terra, era por causa deles estarem roubando a Deus. Aleluia! Roubará a Deus nos dízimos e nas ofertas, ali, né? Roubará o homem a Deus, né? Ó, sois amaldiçoados com maldição, porque vós, toda essa nação, a mim roubais. Aleluia! Então, que nós venhamos reconhecer, quando nós damos o dízimo, nós estamos reconhecendo a Deus. Veja, o homem, quando está lá no mundo, o ser humano, o homem e a mulher, ele vai para um show, ele vai lá venerar aquele ídolo dele. Ele paga um absurdo, né? Tem pessoas que pagam milhões para poder estar num camarim, para ficar mais perto do ídolo. Mas quando ele vai para Jesus, quando ele está todo destruído, mesmo um homem milionário, está lá destruído, falido, ou às vezes nem está falido, mas está depressivo espiritualmente, está morrendo, está com uma doença grave, ele encontra Jesus, encontra Deus. Mas aí, quando chega essa parte de falar que você tem que ser o doador para o reino de Deus crescer, Deus não precisa, mas o reino na terra precisa crescer, né? E precisamos de ter teto, comida para doação, precisa ter para, né, ser manifesto o poder de Deus, o amor de Deus. As riquezas têm que estar na mão do povo de Deus. Para quê? Para que o povo de Deus venha exercer justiça na face da terra. Deus, ele é o maior interessado que o povo de Deus seja enriquecido, para que ele venha exercer a justiça, ser a mão estendida, ser o acolhimento. Ele não quer um povo fracassado, ele não quer um povo oprimido, mas ele quer um povo que seja abençoador. Então, o Senhor está declarando que não era somente ali o sacerdócio, mas toda a nação. O motivo da nação estar assim é porque eles estavam retendo o dízimo e a oferta. Às vezes a pessoa ela vai fazer um trabalho, um negócio lá, quando ela tem aceita as coisas dela no mundo, ela não poupa. Ela vai lá e faz, até para fazer a maldade pro próximo. Mas quando é para pôr o amor nas coisas de Deus, eles não entendem. Talvez você não tinha entendimento, mas está na palavra de Deus. Se você acredita na Bíblia, não tem como você rasgar essas páginas. Nós temos que ser fiel ao Senhor. Ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois me provai nisto. Primeiro você faz. Veja, trazei, né, a casa do tesouro. Primeiro você vai fazer, para que haja mantimento em minha casa. Primeiro tem que suprir a casa do Senhor. O aluguel, a água, a luz, papel higiênico, desinfetante. O sacerdote, ele é digno, ele tem que ser honrado, ele paga preço de oração. Né? Muitas pessoas falam, eu não entendo porque às vezes pastor não trabalha, porque o peso espiritual que esse homem, essa mulher de Deus carrega sobre a vida deles é tremendo, é guerra espiritual. Eu vou dizer que tem povo, tem servos de Deus, escolhidos, separados do Senhor, que passa a maior parte do seu dia em oração, em intercessão, buscando e guerreando no mundo espiritual, para que o seu povo, para que aqueles que estão debaixo da sua liderança venha a ser abençoado, venha a ser guardado, venha a ser liberto. Então eles são dignos de ser suprido pela obra do Senhor. Eles são dignos de ser suprido pelo povo de Deus. Aleluia. Lógico que não com ganância, eles têm que entender, né, que eles não podem querer reter milhões e não ser o abençoador da viúva e dos órfãos. Aleluia. Porque o dízimo, aqui quando nós entendemos bem que fala ali, né, que defraudam, né, o diarista, a viúva e o órfão, e depois fala do dízimo da oferta, é porque o dízimo e a oferta não é só para manter algumas coisas do templo, mas também é para ser direcionado e derramado sobre a viúva, o órfão, o pequeno, o estrangeiro também. Aleluia! Então trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, e depois me provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E eu não vos abrirei, se eu não vos abrirei a janela do céu, e derramarei sobre vós uma unção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Veja, quando nós fazemos de todo o coração, reconhecendo que Deus é Deus na nossa vida, que Ele é soberano, Ele é grandioso. Ele diz, faça prova de mim, provai.
Provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Veja, não adianta você dobrar o seu joelho, não adianta nós querermos ser abundante. Deus, ele pode dar algo, ele pode derramar, na força do seu braço você pode conquistar, mas o que Deus está dizendo? Fazei prova de mim, de todo o teu coração, não por troca, não por interesse, mas quando você fazer prova de mim, quando você devolve ali, o Senhor está dizendo, trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois me provai. Primeiro você obedece ao Senhor, e depois você faz prova, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Então não é o homem, é a palavra de Deus. Se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal. É uma bênção nunca vista na tua vida. Uma bênção que você nunca presenciou, nunca desfrutou dela. Até que haja lugar, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Veja, porque quando o homem tá lá no mundo, ele vai lá, né? Eu não vou falar de religião, mas ele vai lá e dá tudo à carne. Ele dá tudo para conquistar algo. Ele faz de tudo, ele dá o salário inteiro dele para financiar as trevas. Mas quando é pro reino de Deus, Deus não está pedindo tudo o teu salário, ele está falando a 10ª parte, o homem retém. O homem retém. Aleluia. Glória a Deus. Ó, repreenderei também por causa de vós o devorador. Então o Senhor está dizendo, não somente ele vai te dar prosperidade, bênção, cuidado, mas ele vai repreender o devorador. Quantas vezes você fala, Senhor, eu vejo entrando, eu podia ter tanto, mas o meu carro quebra. Ah, Senhor, mas tem tanta coisa para eu fazer. Senhor, tem tanta coisa que vai sendo destruído no meio do caminho. O cansaço físico e espiritual. Porque você está deixando uma porta aberta. Olha o que Deus está dizendo para mim e para a tua vida. Ó, repreenderei também por causa de vós o devorador. De vós quem? Daquele que é fiel ao Senhor. No dízimo, na oferta, no temor ao Senhor. Não só no dízimo, na oferta, no temor ao Senhor. E ele não destruirá os frutos da vossa terra. O Senhor está garantindo. Se você for fiel a mim, eu vou repreender todo o devorador, todo o mal que possa vir querer comer os frutos da sua terra. Aquilo que você produz, aquilo que você investe. Nem a vossa videira no campo será estéril. Então o Senhor está garantindo que não vai haver esterilidade no meio do povo de Deus. Não vai haver quando nós somos fiel ao Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos. É o próprio Deus dizendo, né? Então o Senhor está falando ali. Aleluia, da abundância que nós vamos colher. E nada vai ser desperdiçado, nada vai ser consumido pelo inimigo. Ó, e todas as nações dirão que vós sois bem-aventurados. Então, isso, o Senhor está garantindo, quando você for fiel a mim, todos verão o quanto você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Porque se você vê um cristão que está lá como coitadinho, sacuda ele. Ah, irmãzinha, que hora, tudo, uma vida não vai para frente. Sacuda ela, alguma coisa está errada. Vamos pôr luz nessas trevas, alguma coisa está errada. Nós vamos levantar, guerrear, orar, clamar, Senhor, quebranta o meu coração, me mostra onde está o meu pecado. Porque Deus, ele veio para que nós venhamos ser esse povo abençoado. Ele veio para que nós venhamos ser povo próspero, abençoado, mão estendida. E o povo sempre acha assim, sou o povo escolhido, queridinho, é soberbo, judia dos outros, maltrata, é arrogante, se sente superior, né? Tem segundas intenções no coração. Não adianta, por um tempo você pode parecer estar de pé, mas Deus está dizendo, eu voltarei e eu vou passar um fogo abrasador, vai começar dentro da minha casa. E nós temos visto sinais de que Jesus está voltando. Aonde está o teu e o meu coração? Aonde está o nosso coração? Olha, porque serão como uma terra desejável, diz o Senhor dos Exércitos. Então, e todas as nações verão e dirão que vós sois bem-aventurados, porque serão uma terra desejável, diz o Senhor dos Exércitos. Então, primeiro, o Senhor está falando que ele vai nos abençoar. E por essa razão, de quando nós somos obedientes a ele, ele nos abençoa, as outras nações vão ficar tão perplexas, vão ver, esse povo é diferenciado.
Olha, eles são dóceis, são amigáveis, são meigos, são queridos, são acolhedores, são abençoadores. O que eles têm de tão especial? Nós queremos ser eles, nós queremos ser igual a eles. Eles vão desejar aquilo que você tem. Eles vão desejar o quê? Que você tem, teu dinheiro, teu ouro, não. Eles vão desejar a fonte, que é Jesus, que é Deus que está dentro de você. E o povo de Deus, desde o Velho Testamento, vem vindo pecando nisso, dizendo: nós somos superiores, porque somos o povo de Deus, escolhido de Deus, separado de Deus. É separado para carregar uma responsabilidade de chamar o falho, o pequeno, o abatido, o que não é, para a luz. É uma responsabilidade que o povo não entendeu. E Jesus, foi necessário Jesus se fazer homem, vir à terra e nos ensinar o que é ser humilde, o que é ser mesmo servo e serva do Senhor. Foi necessário, né? E você não tem como dizer que você não teve um exemplo. Tá aqui na Bíblia, Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. As vossas palavras, daí diz assim, verso 13. As vossas palavras contra mim foram agressivas, diz o Senhor. No entanto, vós dizeis, o que falamos contra ti? Então Deus, ele está atento a tudo que nós falamos. Deus, ele está atento quando nós olhamos e desejamos o que o ímpio tem. Quando nós ficamos de olho no que o ímpio tem e não olhamos para ele. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, o que nos proveita que guardemos a sua lei e que andemos afligidos diante do Senhor dos Exércitos. Então, o povo está dizendo, é inútil a gente servir a Deus, porque nós vivemos afligidos na miséria, nós oprimidos diante de Deus. Mas Deus estava dizendo, não é a culpa de Deus, mas era o povo de Deus que não tinha entendimento do que Deus realmente queria para a vida deles. Então, o Senhor está dizendo, eu tenho ouvido o que vocês têm dito. Deus não se importa, vou fazer pela metade. Deus não se importa. É importante eu estar fazendo. Importante é eu estar aí, representando. Mas é que nem um sepulcro caiado, bonito por fora e morto por dentro, podre por dentro. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Muitos, eu vejo às vezes pessoas colocando lá, retrocedi, voltei para onde eu era, da religião que eu era, né? Porque é inútil. Vi muito erro, muito engano. Mas será que o erro não começa em nós, em mim, em você? Será que não está naquela pessoa? Será que o erro não está na interpretação dela da Bíblia? Será que o erro não está que ela não tem dobrado o joelho, não tem buscado, não tem orado? Nós temos que parar de delegar aos outros aquilo que é nosso, que é dever meu e seu, porque a salvação é individual. Aleluia? Então eles estavam dizendo, a gente anda afligido, né? Eles estavam dizendo, a gente faz tudo ao Senhor, mas continuamos com esse sentimento aí de perseguição, estamos sendo afligidos.